Sr. Dom Duarte, Alteza Real, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Sr. Presidente do Movimento de Independência de Portugal, Sr. Presidente da Causa Real, Sr. Presidente da Confraria da Rainha Santa Isabel, Sr. Presidente da União das Freguesias de Coimbra, da Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu, ilustríssimos convidados, excelências, senhores jornalistas, senhoras e senhores. Agradeço antes de tudo o amabilíssimo convite que me foi dirigido para dissertar aqui, no Panteão Nacional, que é a Igreja de Santa Cruz, onde aliás frequentei com indisfarçável orgulho a catequese na verdura feliz na minha primeira idade. Dissertarei, a pedido e com a bênção do Sr. Dr. Gonçalo Sequeira Braga, sobre o tema Portugal e a Independência do Brasil. Há dias que se compõem de muitos dias. O dia 7 de setembro de 1822 foi exatamente um deles. Coroou um processo independentista recheado de sobressaltos, de peripécias, de avanço e de recuos. É um dia de glória que todos glorificamos, brasileiros e portugueses, uma vez em cada ano. Só que este ano de 2022 é o do bicentenário da independência do Brasil, momento comemorativo que nos compele a trazer à memória esse formidável lance histórico. Assim, de um certo ângulo, comemorar é voltar a viver, através de uma lembrança refletida à circunstância histórica que moldou os contornos da independência do Brasil. Dada a medida côngrua do tempo que me foi assinalado, não me atrevo a ir além de um retrato fugaz do nascente liberalismo brasileiro e de uma abordagem do papel relevantíssimo que assumiu nessa época José Bonifácio de Andrade e Silva, por todos considerado nemine discrepante o patriarca da independência do Brasil. Balancearei ainda as nuvens tormentosas que por esse tempo ameaçaram a independência de Portugal. Longe de mim a incumbência de fustigar a paciência de Vossas Excelências com o cortejo dos múltiplos e múltiplos antecedentes da independência do Brasil, nos diversos domínios político, diplomático, económico, social e jurídico, onde revoltosamente se jogaram interesses contraditórios. Intentarei, de acordo com o sábio alvitre do nosso rei Dom Duarte, manter em razoável tempo bem disposto quem nos ouve. Como não se ignora, Dom João VI permaneceu no Brasil 13 anos. Não foi muito, mas foi o suficiente para levar a cabo a reedificação no Brasil das estruturas políticas e instituições decalcadas da Corte de Lisboa, do Gabinete de Governo à Casa da Suplicação do Brasil, depois Tribunal Supremo do Brasil, da Mesa de Consciência e Ordens ao Erário Régio Brasileiro, do desembarque do Paço ao Banco do Brasil e à Intendência-Geral da Polícia do Rio de Janeiro. Traçou a alvorada no Brasil do liberalismo económico, cortando de cerce as amarras comerciais à Corte de Lisboa, a par da liberdade de criação de indústrias. Do mesmo passo, levou a cultura no Brasil numa cruzada sem precedentes. Diante do quadro intencionalmente vibrante que Dom João pintou, com traço ponderado e rigoroso, percebem-se as palavras e de que maneira se percebem as palavras proferidas pelo Presidente do Brasil, Epitácio Pessoa, no Palácio do Catete, por ocasião do banquete oficial celebrativo do primeiro centenário da independência do Brasil, que teve lugar a 18 de setembro de 1822. Na presença de António José de Almeida, Presidente da República Portuguesa, salientou então de modo certeiro: ninguém mais trabalhou pela independência do Brasil do que Dom João VI, que nos seus 13 anos de administração tentou exatamente preparar o país para o governo de si mesmo, abrindo-lhe os portos, dando-lhe arte, escolas, academias, bibliotecas, imprensa, liberdade de comércio e de indústria, meios de transporte, vias de comunicação, exército, armada, cultura, em uma palavra, tudo quanto se podia conduzir-nos à vida de soberania. Fê-lo com o propósito declarado e firme de formar no Brasil o Império do Futuro. Quando ele partiu, em 1821, já o nosso país tinha 6 anos de vida como reino, com a sua política, a sua administração e o seu credo religioso, condições essenciais à formação da nova nacionalidade. Era a formação, já o velho monarca previra, tanto que ao deixar as nossas praias aconselhava o filho a pôr na cabeça a nova coroa antes que o fizesse qualquer aventureiro. Na linha do ainda não cansado paternalismo régio, tão caro ao pensamento político português, pode afirmar-se que Portugal, pela mão do seu rei Dom João VI, preparou e educou o Brasil para a independência, como um pai prepara e educa os filhos para a maioridade. Na verdade, o Brasil beneficiou dos desvelos e cuidados de um protetor
que não ficou distante, mas permaneceu à sua cabeceira na verdura da sua primeira idade de autonomia. Senhoras e senhores, o Brasil fez-se ao caminho da independência. Na marcha triunfal encontra-se por averiguar, todavia, a inteira observância desta última providência. Para se aquilatar da relevância do surgimento do Reino Unido, nada melhor do que dar-nos voz a alguém que o viveu. Aludimos a José da Silva Lisboa, diplomado da Universidade de Coimbra, deputado da Real Junta de Comércio, desembargador da Casa da Suplicação do Brasil e reputado conhecedor dos meandros da economia política, que em 1818 nos levou um eloquente testemunho. A abrir, logo se apressou a classificar o Reino Unido como um benefício político que excedia a sua esfera de fraseologia. Fundando o diploma na grande razão do Estado, registou o acolhimento benévolo que obteve por parte das potências europeias, que sobre ele derramaram louvores na sequência da participação diplomática da deliberação do monarca português. Uma decisão a que não seria alheio o voto de preponderância da coroa portuguesa na América, não só para contrabalançar a já notória emergência política dos Estados Unidos do Norte, como sobretudo para coibir e esmorecer o perigoso exemplo da desenfreada rebeldia das colónias limítrofes de Espanha. José da Silva Lisboa considerava o Reino Unido uma peça fundamental na consolidação e estabilidade da monarquia lusitana no concerto das nações. Um argumento que funcionava também no sentido inverso. É que o novo rei da monarquia portuguesa representava o conservador da realeza na América e o seu melhor ponto de apoio. Um esteio benfazejo que os tronos da Europa ficavam a dever ao soberano português. Sem rebulso anunciava Silva Lisboa que o sistema colonial cessara com a Lei da União do Brasil ao património original da monarquia. Desapareciam desigualdades e esfumavam-se pretextos de querelas e imolações mercantis. Não mais o Brasil seria encarado de um modo apendicular ao Estado-pátrio. Nas palavras do Visconde de Cairu, nada justificaria doravante a política cismática que desunia interesses da grei portuguesa pela diferença do lugar da neutralidade e latitude do Equador. Bem vistas as coisas, assistia-se à queda fragorosa do sistema colonial. Lobriga-se também, na gestação do Reino Unido, um claro vislumbre de liberalismo. Conforme salientava Silva Lisboa, a boa razão aconselhava que na economia do Estado não se turba a ordem do regedor, da sociedade, do curso natural das coisas, sacrificando-se uma parte dos habitantes em devida vantagem dos outros, com o sistema de força direta ou indiretamente, tolhendo-se a cada um o ativo interesse de trabalhar e desenvolver os seus recursos territoriais e mentais para a progressiva indústria e riqueza. É esta uma ostensiva condenação do sistema colonial. Contra ele arremessou Silva Lisboa, a autoridade de Adam Smith e o teorema da riqueza das nações, que exorcizava os malefícios monopolistas. Só encontrava vantagens na legislação liberal, na ideia da livre concorrência e na benquista união das colónias aos reinos da Europa. Na base do princípio de que cada Estado ou indivíduo deve ser comensurado com a mesma medida, o decretado do Reino Unido abandonava a acanhada visão das mãos e bolsas alheias para se concentrar no independente e voluntário mercado do mundo. Cumpria-lhe incrementar as suas próprias produções e obras, de feição que retirasse préstimos proveitosos da lei da concorrência. Os princípios da igualdade e da justa reciprocidade no seio do Reino Unido podiam desencadear uma outra consequência político-administrativa de maior relevo. Tocava ela à mudança da capital, consoante fundada avaliação régia. Na verdade, como sublinhava o nosso autor, a sede do Império então se ficará na instância mais adequada à geral proteção, com pleníssima escolha do real arbítrio. Ainda um fortíssimo argumento, extraído do plano juscomparatista, reforçava o incentivo à constituição do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve. Subido exemplo, encontrava-se já ante os olhos do universo político na providência que o governo inglês tomara no início do século XIX, mais exatamente em 1 de janeiro de 1801, de decretar a união do Reino da Irlanda ao da Grã-Bretanha, como já antes havia unido o limítrofe Reino da Escócia. Em nome dos superiores interesses da pátria inglesa, vencida ficava à distância marítima e sepultado jazia ao espírito de partido. Escusado será de acentuar que o Reino da Grã-Bretanha resultara da fusão operada em 1707 entre os reinos da Escócia e da Inglaterra, daí a designação de Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Senhoras e senhores,
não constitui, de certo, um destemperado propósito de indagar as reações que a criação do Reino Unido suscitou. Neste quadro pintaram-se argumentos contrastantes que originaram visões assaz diferentes. Descobre-se desde logo uma perspectiva distinta consoante os lados do Atlântico. No Brasil choveram aplausos incontidos e louvores de que as palavras do Visconde de Cairo constituíam expressão eloquente. Em Lisboa, a cenário de um reino sem rei começou a partir de certa altura a atormentar os espíritos. A velha capital padecia a angústia da ausência da sua cabeça rectora. O receio metropolitano sobrepujava-se na medida em que a falta do soberano podia servir de elemento entusiasmante para sugestões e maquinações de índole revolucionária. A figura do monarca encerrava um enorme poder dissuasor. Mas ainda do outro ângulo, os portugueses do velho reino de Portugal e dos Algarves sentiam uma deminúcia de cariz político e os desabafos não se ocultavam. Soava estranho que uma nação que descobriu e povoou outra estivesse agora na condição de dependente de uma antiga colónia. Uma inversão que desencadeava queixumes de que se fez eco, designadamente o diplomata e o ilusório Jacinto Carneiro. As hostes liberais experimentaram uma tendência ferozmente nacionalista. A crise do Império Português parecia estar no Rio de Janeiro, que encantatoriamente prendia o monarca. Contra o Reino Unido lançava-se um manto de artificialidade. Daí que se falasse da metafísica unidade dos reinos de Portugal, Brasil e Algarve. O exacerbamento patriótico da raiz metropolitana radicalizou a acrimónia perante o que julgavam ser uma situação vexatória. Como se sublinhou em 1820 Liberato Freire de Carvalho, Portugal não é o que antes foi, isto é, a cabeça e a sede do magnífico império. É uma colónia, e até uma misérrima colónia de uma das suas antigas colónias. Forças latentes do liberismo que assomaram à janela e com alguns tridores a União Ibérica erguia-se das cinzas para em lance desafiante defrontar a independência do Reino Unido. A quimera vinha do passado e entretanto concebe-se, mas que jamais conseguiria vencer. Mais parecia uma propensão desvairista. Reunir a Espanha a Portugal constituía uma peça de uma certa ideia de integração europeia. Não vingou porque não podia vingar. Apesar de tudo, havia quem sustentasse em Lisboa que ser sócio de uma nação já livre como a Espanha era preferível a ser colónia pobre de uma antiga colónia. Um velho complexo colonizador que o tempo se encarregou de desvanecer. Senhoras e senhores, a ideia do Reino Unido começou a brasear em chamas perante a necessidade de lhe desenhar uma imagem com um certo teor político ou constitucional. Antes de tudo, não se tratava de várias coroas que caíam na cabeça do mesmo soberano, ou seja, uma união pessoal. Ao invés, havia apenas uma coroa única para os diversos reinos, o que traduzia em termos jurídicos uma união real. O título de Reino Unido atribuído ao Brasil não podia ser vão, nem assumir o sentido evanescente que o conferia ao Reino dos Algarves. As cortes reais, extraordinárias e constituintes portugueses balançavam de um extremo ao outro. Uma corrente altamente conservadora imaginou que a corte nunca estanciara no Rio de Janeiro. Com irredutível propensão centralista, a soberania una não admitia poderes separados para o Brasil. No âmbito judiciário, postulava a existência no Reino Unido de um único Supremo Tribunal de Justiça com sede em Lisboa. Além disso, o conclamado princípio da indivulgabilidade redundava a recusar a entrega ao Brasil de uma qualquer delegação do Poder Executivo e muito menos do Legislativo. Do ângulo oposto, a inteireza da unidade do Reino Unido dificilmente substituiria sem mácula. O Brasil precisava de um Supremo Tribunal próprio. Em desenvolvimento máximo do velho princípio da especialidade do direito colonial, carecia de legislação específica, organicamente expressa na distinção entre Cortes Gerais e Cortes Especiais, e reclamava uma delegação do Poder Executivo de grande amplitude. Houve mesmo quem sustentasse a proliferação de governos delegados, com os riscos que logo se vislumbraram para a unidade do Brasil. No plano dos factos, as Cortes Vintistas assolaram os ânimos brasileiros, pretendendo desconstruir a obra de Dom João VI. Desde logo o projeto de decreto das relações comerciais entre os reinos de Portugal e Brasil, levado à sessão de 15 de março de 1822, soava quase a um ato de agressão económica. Sair de um discutível patriotismo financeiro, esmerava-se em não desfalcar as rendas públicas, regressando,
no sugestivo acerto do deputado António Carlos Ribeiro de Andrada ao odioso exclusivo colonial. Também o repúdio de um projeto de artigos adicionais à Constituição, apresentado em junho de 1822, não se revelava menos ameaçador. Nele sobressaía a previsão de um Parlamento para todo o Reino Unido e de Parlamentos especiais para cada um. Recebiam os Parlamentos especiais competência legislativa em matérias de interesse específico de cada reino, enquanto ao Parlamento do Reino Unido pertencia a faculdade de produzir leis de interesse geral e de sancionar as normas provenientes de cada reino ou de as vetar se suscitassem ofensa à Constituição. De realçar ainda que se guardava para o Brasil um poder executivo exercido através de uma delegação com poderes régios, os quais recaíam de preferência sobre o sucessor da coroa, e perante a sua eventual impossibilidade compunha-se uma regência. Mas tudo isto se esboroou. Perante desenganos e agravos, não pouco moderados, cavaram trincheiras independentistas. O mais emblemático expoente de tal deslizamento foi José Bonifácio de Andrada e Silva. No documento que elaborou em outubro de 1821, com o título Lembranças e Apontamentos do Governo Provisório na Província de São Paulo para os seus deputados, José Bonifácio sustentava o princípio da integridade e indivisibilidade do Reino Unido, declarando que as suas possessões em ambos os hemisférios serão mantidas e defendidas contra qualquer força externa que as pretender atacar ou separar. Quando permitissem a diversidade dos costumes, territórios e circunstâncias, preconizava a igualdade de direitos políticos e civis no seio do Reino Unido. Uma questão em que não se afirmava perentório respeitava a fixação da sede da monarquia. Havia argumentos para que se estabelecesse quer no Reino do Brasil, quer no Reino de Portugal, mas admitia perfeitamente, note-se, a alternância da capital entre o Brasil e Portugal, com recurso, inclusive, a um regime de rotatividade temporária. Do ponto de vista jurídico, no capítulo dedicado aos negócios do Reino do Brasil, afigurava-se deveras interessante o edifício projetado por José Bonifácio. De toda a conveniência seria estabelecer um governo geral e executivo para o Reino do Brasil, ao qual se subordinariam os governos provinciais. A ele assistiria, desde que a capital do Império não se encontrasse no Brasil, o direito de demarcação, tanto das fronteiras extremas como dos limites entre as diversas províncias do Reino do Brasil. Subido relevo, mostra-se a adoção por parte de José Bonifácio do princípio da especialidade do direito brasileiro relativamente ao direito metropolitano. Assim, as Cortes da Nação, quando resolvessem dar acolhimento ao movimento codificador já implantado na Europa e flagrantemente da elaboração de um futuro Código Civil e Criminal, deviam ter muito em conta a realidade brasileira, ao ponto de introduzirem modificações segundo a diversidade de circunstâncias do clima e estado da população, composta no Brasil de classes de diversas cores, e umas livres e outras escravas, pois estas considerações e circunstâncias exigiam uma legislação civil particular. Era a tal complexa amalgamação de que falava José Bonifácio a ditar normas. Erigidos em alvo de privilégio por parte do poder legislativo, deviam ficar, de acordo com o alvitre de José Bonifácio, a catequização e a civilização progressiva dos índios bravos, que vagueavam nos montes e branhas por um lado, e a emancipação gradual dos escravos, melhorando a sua sorte e convertendo-os em cidadãos ativos e virtuosos. Sem espanto, mais tarde, para a Assembleia Geral e Constituinte e Legislativa de 1923, José Bonifácio acabaria por apresentar dois projetos de lei. Um contemplava um regulamento para promover a civilização dos índios do Brasil, o segundo alvitrava a elaboração de uma lei com o fito de abolir a escravatura. Na ótica de José Bonifácio, um governo constitucional só se substituiria apoiado na maior instrução e moralidade do povo. Daí que, para além de uma rede de escolas de primeiras letras, defendia que em cada província do Brasil houvesse um colégio ou ginásio em que se ensinassem as ciências úteis. A coroar este plano educativo à escala do Reino do Brasil, ficava imperioso que se fundasse uma universidade composta pelas faculdades de Filosofia, Medicina, Jurisprudência, sendo a quarta e última, note-se, de Economia, Fazenda e Governo. Via, já em São Paulo, o lugar mais afeito à instalação da universidade. Recomendavam a escolha, o clima temperado, mais frio do que quente, a salubridade dos ares, a barateza e a abundância de combustíveis e a fácil comunicação com as províncias centrais e de beira-mar. De resto, São Paulo já dispunha de edifícios para as diversas faculdades, os conventos do Carmo, São Francisco e São Bento. A coerência do Reino Unido, juizado por José Bonifácio, ressaltava também uma outra linha argumentativa.
ao lado da cabeça retora do reino no plano central, que era a universidade, julgava necessário erguer um centro retor, mas agora inscrito na órbita político-administrativa. Daí a sua proposta, pasme-se bem, daí a sua proposta de levantar uma cidade central no interior do Brasil, em sítio sadio, ameno, fértil, irrigado por algum rio navegável, onde passaria a residir a corte ou a regência. No fundo, tratava-se de criar a capital política e administrativa do reino, para além de receber a cúpula da organização brasileira, com destaque para um Supremo Tribunal de Justiça. Uma visionária antecipação da capital política, que é Brasília. Apesar do desvelo inicial pela fórmula do Reino Unido, José Bonifácio transformou-se num intransigente arauto da independência. Contra a perfídia das cortes portuguesas, fez trovejar a sua voz. Os Açores recolonizadores soavam-lhe intoleráveis. Não admira, pois, que tivesse sido um desassombrado pregoeiro da independência e da liberdade do Brasil. Todavia, nas suas próprias palavras, apregoava uma liberdade justa e sensata, ainda debaixo das formas tutelares da monarquia constitucional. Um aspecto subido esplendor constitucional, até pelo seu caráter pioneiro, e cuja importância tem passado quase despercebida, concerna o facto de a União Real Luso-Brasileira haver sido recebida em cheio pela Constituição Portuguesa de 1822, agora também bicentenária. É isso que proclama a Ava sem rodeios, que a nação portuguesa é a união de todos os portugueses de ambos os hemisférios, formando o seu território o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve. É isso que previa que no Brasil houvesse uma delegação do Poder Executivo confiada a uma regência composta por 5 membros nomeados pelo Rei, ouvido o Conselho de Estado. Um dos secretários de Estado assumiria a pasta dos negócios do Reino e outro da Fazenda. Um outro ainda incumbir-se-ia da Justiça e dos Assuntos Eclesiásticos. E, finalmente, a um outro ficaria a pertencer à Secretaria da Guerra e da Marinha. Do lado da arquitetura eventista do Poder Judicial para o Brasil, encontrava-se a existência de um Supremo Tribunal de Justiça brasileiro, com sede no lugar onde residisse a regência do reino e gozando de idênticas atribuições ao Supremo Tribunal de Justiça de Portugal. Também no Brasil, à imagem de Portugal, se escogitara um tribunal especial para proteger a liberdade de imprensa. A União Real constitucionalizada ficou apenas a faltar para considerar obra acabada uma Assembleia Eletiva que funcionasse junto aos órgãos do Poder Executivo brasileiro. Isto, não obstante, o Brasil não fugirá à regra de eleger para as Cortes os seus deputados em função das divisões eleitorais nos termos do artigo 38. Mas era demasiado tarde. Não era possível pedir ao tempo que desse mais tempo ao Reino Unido. A despeito da fratura com a monarquia absolutista, a Constituição de 1822 não se coibiu de, em lance intencional de afirmação de continuidade, lançar amarras às velhas leis fundamentais da monarquia. Vagos arquétipos pré-constitucionais cingiam-se a uma função legitimadora da realeza, disciplinando o marco no problema da sucessão ao trono. O voto de perpetuação de um Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve trazia consigo a semente da sua desaparição. Anunciava a independência política do Brasil. Há caminhos em que a parança não é possível. Dom João VI percebeu de forma cristalina. Levou a cabo a construção política do Brasil antes e depois do Reino Unido. À distância de 2 séculos, a monumentalidade da obra de Dom João VI tornou-se mais imponente. Como um dia escrevi, as grandes obras são como as grandes montanhas. De longe vêem-se melhor. Se alguém, perdido no tempo, encontrasse Dom João VI, pousando suavemente o olhar num belo mostrador com o recorte do Brasil e, tomado de um impulso infrene, lhe atirasse a pergunta: acaso vê as horas, majestade? Ele responderia com elevada firmeza: sim, vejo as horas no meu relógio do Brasil. E que horas são? Agora é a eternidade. O certo é que a eternidade jurídica teve que esperar um pouco mais. Escreveu um sociólogo brasileiro que todos nós, de civilizações luso-hispano-americana, somos homens que esperamos, não apenas no sentido teológico ou cristão da virtude ao lado do amor e da fé, como ainda na acessão prosaica de termos paciência. Esta, como creio bem, pode todavia entender-se como sinónimo de perseverança. São palavras certeiras, contidas na saudação dirigida ao Presidente da República do Brasil, Emílio Médici, que um dia proferiu, na Palácio da Alvorada, o Ministro da Justiça de Portugal e professor da Faculdade de Direito de Coimbra, Mário Júlio de Almeida Costa. Senhoras e senhores, o Tratado de Paz e Aliança de 1825
constitui o desenlace final de um caminho rochoso, povoado de escolhos, que culminou o reconhecimento da independência do Brasil. Ao invés do que se poderia supor, vozes houve altissonantes que não aprovaram a celebração do tratado. E a mais autorizada foi, sem dúvida, a do patriarca da independência do Brasil, José Bonifácio de Andrada e Silva. Com o senhorio e uma elevada folha craveira, José Bonifácio regressou ao Brasil em 1819. A política, como sublinhou Almeida Garrett, precisa dos melhores, mas depois não os sabe aperfeiçoar. Ou então, acrescentaria eu, não os sabe despiorar. Não foi o caso do consagrado José Bonifácio de Andrada e Silva, que prontamente desenvolveu uma intensa atividade política na defesa da permanência de Dom Pedro no Brasil. Ficou conhecido pelo movimento do FICO, e foi como representante de São Paulo nessa importante cruzada que se tornou uma figura próxima de Dom Pedro. Não admira, pois, que em janeiro de 1822 Dom Pedro lhe instasse com ele para que aceitasse o cargo de Ministro do Estado dos Negócios do Reino Estrangeiro. Investido nessa condição de governante em chefe do Poder Executivo, passou os lineamentos fundamentais da administração externa e da política externa do Brasil, para além de ter erguido e organizado a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros. Foi à frente dela que haveria de mostrar uma faceta que não é propriamente a estrela polar dos intelectuais, via de regra encerrados na egúrnia de contemplação de si mesmo. José Bonifácio botou-se um adepto, confesso, de um bem-pensado pragmatismo na condução da política externa brasileira. Na sua ótica, o reconhecimento da independência do Brasil constituiu uma inevitabilidade do concerto com as nações. Mais cedo ou mais tarde, ocorreria naturalmente, recusando quaisquer arranjos diplomáticos precipitados que pudessem causar dano às legítimas pretensões brasileiras. O reconhecimento da independência do Brasil não justificava nenhuma súplica diplomática, e muito menos subordinada a cláusulas tratadistas formuladas em benefício de terceiros. O arguto misto brasileiro entendia que as potências europeias, conscientes do enorme potencial do mercado brasileiro e do seu tráfico mercantil, tenderiam a admitir e a aceitar, no seu próprio interesse, o reconhecimento da independência de modo incondicionado. O teatro internacional, os fatores internacionais mudaram muito. Com o colapso militar de Napoleão, a Grã-Bretanha o lugar a alcançar, para além do esmagamento militar da França, uma incontestável supremacia comercial no plano marítimo. Os ingleses, tradicionais paladinos indefetíveis dos seus próprios interesses económicos, às vezes tratados de uma forma leonina, entreviam o esfacelamento do antigo sistema colonial português a fim de assegurar o controle de tais mercados ultramarinos. Meirando o Brasil da sua altiva torre, já contabilizava uma enorme válvula de escoamento das suas manufaturas num processo de industrialização que continuava a todo vapor. A estratégia inglesa não escapou a José Bonifácio. Por isso logo instruiu Felisberto Caldeira Branco, representante brasileiro em Londres, para que fizesse ver claramente à Inglaterra que o Brasil era um país independente. Daí que tomasse o seu posto na cena internacional, mesmo sem reconhecimento da independência, embora não desconsiderando a sua relevância. Mas logo se atirava uma advertência. Em relação a todos os Estados que se mostrassem reticentes no reconhecimento da independência, a fatal consequência seria esta: esses Estados encontrariam as portas dos portos brasileiros fechadas. O caminho simples e sem desvios que José Bonifácio asseverava a seguir em relação aos Estados Unidos era de uma cristalina clareza. Para ele, o Brasil é uma nação e vai tomar o seu lugar como tal, sem esperar ou pedir o reconhecimento de outras potências. Agentes públicos ou ministros serão enviados para representá-lo. Aquelas que o receberem como tais continuarão a ser emitidas em nossos portos e a ter o seu comércio favorecido. Entretanto, apenas duas palavras. É importante, aportava no Brasil uma notícia com origem no Presidente dos Estados Unidos e que trazia consigo uma importante doutrina. O Presidente era James Monroe, o quinto Presidente dos Estados Unidos, e a doutrina que ele transportou passou à história com a natural designação de doutrina Monroe. Esta doutrina havia sido exposta ao Congresso em dezembro de 1823. Isso pregava a ideia de mundo que os interesses da Europa deviam ficar na Europa, no sentido que não podiam afetar as políticas nacionalistas americanas. A doutrina Monroe tornou o cenário bem mais límpido. Traduzia de forma cristalina o princípio que os países americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservaram, nunca mais poderiam ser considerados como suscetíveis de colonização para nenhuma potência estrangeira. Condensou-se na frase: a América é para os americanos.
O processo de exploração da independência jurídica, de que não vou falar, registou-se com o Tratado de 29 de agosto de 1825, em que Portugal reconheceu finalmente, juridicamente, o Brasil, mas com uma nota muito interessante e muito especial, que creio que este auditório gostaria de saber, é que com este reconhecimento, Portugal não passava a ter um imperador, passou a ter 2 imperadores no termos do Tratado. Um imperador em Portugal e um imperador no Brasil, porque foi essa a condição que Dom João VI colocou ao seu filho. E no reconhecimento entre Portugal e o Brasil, avultava em termos jurídicos uma concessão recíproca que beneficiava aos cidadãos pertencentes aos 2 Estados. Passavam a ser considerados e tratados como os de uma nação mais favorecida e amiga. Sobre as suas consequências não falarei. Mas falarei já, para terminar, de um processo cultural de longa gestação, que combinando lineamentos coloniais indígenas e africanos, culminou naquilo que se pode chamar brasilidade, para utilizar uma expressão que o Presidente da República de Portugal, António José de Almeida, cunhou no seu discurso celebrativo de 1922, proferido no Rio de Janeiro, por ocasião das monumentais comemorações que assinalaram o primeiro centenário da independência. Mais memoráveis se tornaram com o notável feito da primeira travessia aérea do Atlântico Sul, protagonizada pelos heróis aviadores, o almirante Gato Coutinho e o comandante Secadura Cabral. O avião tivera o condão de mostrar a águia da lenda, que leva nas possantes aras e as arqueadas o prestígio, a glória e a fortuna moral de um povo inteiro. Nas palavras de António José de Almeida, nenhum povo deve menosprezar as honradas origens que teve, nem o português, nem o brasileiro. E nenhum povo tem o direito de olhar com ressentimento ou tristeza sequer a separação no seu todo daquela parte, do exato cumprimento dos destinos históricos, uma vez sentiu a ação das forças indomáveis que o levaram ao legítimo afastamento. Ora, o Brasil tem sabido construir uma civilização própria. Reconheceu sem tibiezas o presente português, entre si pela velha tradição portuguesa, conjugada num forte e sadio ambiente americano, que é resultado do esforço intrépido, inteligente e homens resolutos, ergueu um estado de alma coletivo poderosamente